A gente se conheceu da fase da adolescência para adultez, né? Então, eu mesmo tinha 18 anos, o Marcelo 18, o Adriano tinha 13. O Lino não tinha deixado ele entrar, porque ele era muito novinho. E é engraçado, ele ficava na porta, na janela, a oficina Luiz Gonzaga, quando era atrás ali da Faculdade Cruzeiro do Sul. Era uma casa de 2 andares, grande, e o governo alugou lá, começou a desenvolver as oficinas lá em São Miguel. E eram várias oficinas de fotografia, tinha cinema, tinha dança, teatro, né? E quando a gente finalizou lá, já estava com 23 jovens, né? Eu lembro que o Adriano, quando começou a querer procurar o curso, ele ficava na janela olhando. Ele morava ali do lado, né? Então quase todo final de semana ele olhava o que estava acontecendo. E o Lino falava assim: não, você não tem idade para entrar agora. Você vai, né? E ele ficava lá, ficava lá. E o Lino, quando chegava, pegava ele lá, né? Ou às vezes escutando na porta o que tava rolando lá, né? Porque a gente trabalha muito corpo, né? E o Lino era muito ativo com as coisas que a gente fazia lá, principalmente com a questão corporal. E aí ele ficava ouvindo a porta assim, às vezes o Lino abria a porta e ele tava lá com o ouvido na porta lá. Aí ele falava: vai, entra. E em 89, mais ou menos, a gente pensou a fechar no grupo mesmo, né? Pombas Urbanas. A gente veio pra cá em 2004. Acho que em 2005 a gente começou a pensar na possibilidade de a gente conseguir se fixar mais, né? O Lino já tinha logo de cara assim, ó, não adianta vocês ficar lá morando lá em Perdizes lá, vivendo uma realidade lá que é totalmente diferente daqui, né? Eu já morava aqui, né? Quando um grupo foi morar sozinho, em grupo, né? Eu decidi continuar em Ferraz. Decidi porque estava bom na relação que eu estava com a minha família lá, então não tinha por que eu sair. E também porque eu gostava muito dessa coisa de sair de um lugar e ir pro outro, né? Então eu saí de Ferraz e ia lá para Barra Funda. Então você começa a ver pessoas diferentes, né, no caminho. Como eu trabalho com teatro, eu sou muito observador. Então eu vou vendo sempre, e trabalho dando aula, né? Então sempre você encontra alguém diferente, que anda de um jeito diferente, fala de um jeito diferente, gesticula de uma maneira diferente. Isso vai se tornando elemento do seu trabalho, né? Aí a gente teve a oportunidade, discutimos isso. O Lino comprou uma casa em frente ao que agora é o Céu, Água Azul, né? E aí a gente ficou vivendo ali, acho que 1 ano, 2, mais ou menos. Aí foi que o momento que a gente começou a decidir cada um ter o seu apartamento, né? Aí o Marcelo foi atrás do apartamento, o Big junto com as meninas, o Marcelo com o Caju, o Dri já voltou a morar em São Miguel, né? Quem se fixou mais, que tá vivendo mais aqui agora é o Big e o Marcelo, né? Mas eu tô sempre por aqui, né? Eu vivo mais aqui do que em casa, né? Às vezes minha mulher fica assim: aí, meu, casou? Eu sei que você já estava casado lá. Agora você tem outro casamento. E aí? Em 2002, a gente fundou a Instituto Pombas Urbanas, que ampliou o leque a trabalhar em outras áreas. Então isso possibilitou da gente também fazer outros processos. A gente começou a fazer alguns projetos com a Coab, né? A gente ia no lugar lá, apresentava lá e eles faziam lá os mutirões, faziam as coisas, e a gente conseguia atrair essas pessoas através do teatro. A administração era do PT na época. E aí o pessoal muito aberto e tal, falou: a gente tem um espaço na cidade de Tiradentes também. E a gente não tinha nem ideia de que seria que a gente ia encontrar aqui, né? Como falou, um galpão, a gente achou até que estava já coberto. Nada, mano, não tinha teto, não tinha nada, cara. Só tinha as paredes e as estruturas de ferro aqui. A gente ficou com medo, assim, com receio do que seria isso. Aí o Lino falou assim: olha, é o seguinte, o que vocês estão achando daqui? Aí ele falou: mano, tá um trabalho pra caramba aqui, né, meu? O que a gente vai fazer? Eu falei: vocês estão esperando o quê? É botar a mão na massa. E aí ele não deixou nem vela. A gente foi lá e começamos a tirar as pedras, não sei o quê. Putz, isso aqui vai demorar muito a gente fazer isso. Aí a gente começou a entrar em contato com quem a gente conhecia, terraplanagem, não sei o quê, trocar ideia. Com a Fomento a gente conseguiu estruturar algumas coisas e lá, meu Deus, não vai ficar tirando a mão aqui, né? Contratamos um empreiteiro e eles foram tirando todos os entulhos que estavam aqui. Tinha mais de 30 pau aqui de luz, mais de 15 pau de água. Aí a gente pegou, bancou, pagando as longas prestações, né?
para poder conseguir ter pelo menos o mínimo de estrutura para a gente trabalhar aqui. Entrava com o carro à noite, não tinha luz ainda, ligava o farolzão lá, a gente dando oficina aqui para todo mundo, um monte de gente fazendo curso. Era uma novidade, porque as pessoas não sabiam mesmo o que ia acontecer aqui, né? E a gente foi se estruturando aqui, não foi fácil, né? Mas foi, não sei se eu respondi, mas praticamente foi uma coisa assim, né? Uma pela vontade mesmo de a gente ter o nosso espaço, porque a gente morava numa casona e essa casona tá ficando pequena pra gente. Então guardar cenário, guardar figurino, ensaiar, já estava complicado. E aí então a gente queria um espaço maior, né? Um local pelo menos que a gente conseguisse estar mais à vontade. E juntou também com a vontade de vir para cá, de retornar para a Zona Leste. E aí daí que a gente começou a conseguir esse espaço. Aí fizemos um contrato de comodato por 20 anos e dali não paramos mais, né? É lógico que teve alguns... Primeiro ele veio muito da experiência de um grupo de teatro, né? O Lino, ele tinha muito isso claro na relação do saber. Esse conhecimento que se adquire era muito importante trocar com as outras pessoas. E como é que a gente foi descobrindo isso? Através de oficinas. Então o Lino dava uma oficina e a gente ia trabalhar muito como assistente dele. Já sabíamos de todo o processo que aconteceu com a gente, então a gente tinha experiência enquanto ator e atriz. E a partir daí a gente começa a botar em prática também dando aulas junto com o Lino. E no primeiro momento era só o Lino. Depois aí o Lino de vez em quando colocava a gente numa situação de mostrar como é que esse exercício acontecia. Então ele foi sempre passando aos poucos para a gente como pensar na aula, como pensar numa estrutura. Foi muito importante para a gente porque é aquilo, né? Se ensina e aquele ensinamento também começa a ficar mais concreto em você, porque você está percebendo como é que se dá com o outro também. Então foi muito nesse processo de fazer, aprender e fazer, aprender e fazer. Hoje a gente pensa numa pedagogia um pouco mais afinada, vamos dizer assim, né? Por quê? O fato, antes era uma questão artística só. Agora, vivendo aqui na comunidade, a primeira coisa que nos chamou muita atenção é a relação dos vizinhos, né? Essa ajuda um com o outro. Faltou um feijão em casa, eu vou lá no vizinho, ele te arruma. Aí, depois outro momento é ele, né? Faltou uma açúcar lá, você tem... Então sempre tem essa troca de um ajudar o outro. E os mutirões que aconteciam aqui, as lutas, né? Então isso foi influenciando muito essas histórias, até na forma de a gente dar as aulas, até na forma da nossa dramaturgia. Então, enquanto pedagogia, a gente começou a pensar no desenvolvimento humano também, né? Da relação das pessoas. O que o teatro pode trazer enquanto relação aí? Que vai além de uma relação só artística.